Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Eu me chamo Hanna Rodrigues e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre os níveis de organização dos seres vivos e demos início estudando os sistemas, com o estudo do sistema digestório. E hoje a gente vai continuar esse estudo dos sistemas, falando sobre o sistema respiratório, o cardiovascular, o urinário e o endócrino. Então, gente, os nossos objetivos da aula de hoje são entender o funcionamento dos sistemas, no caso o sistema respiratório, cardiovascular, urinário e endócrino, e observar os órgãos que os compõem, e aprender sobre os principais hormônios produzidos por nosso corpo. Então, gente, vamos começar falando sobre o sistema respiratório. Nos seres humanos e em muitos outros animais, o sistema respiratório é responsável pela obtenção do gás oxigênio do ambiente, que será usado na respiração celular. Então, gente, também é esse sistema que elimina do corpo o gás carbônico produzido. Então, gente, nós vamos entender agora a descrição do caminho do ar, que é percorrido no sistema respiratório humano. Então, o ar ele penetra no corpo pelo nariz, chega à faringe e depois atinge a laringe. Em seguida, o ar passa pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos. Nos bronquíolos, o ar é conduzido aos alvéolos pulmonares. Então, gente, o ar ele chega aos alvéolos, ele contém gás oxigênio, que acaba sendo absorvido pelo nosso corpo e ele vai para o nosso sangue. Ao mesmo tempo, o sangue que banha os alvéolos, ele contém gás carbônico, que passa para os alvéolos e acaba sendo eliminado na expiração. Então, gente, nos alvéolos ocorre a troca de gás carbônico do sangue pelo gás oxigênio do ambiente. Como a gente pode ver aqui representado nessa imagem, como é feito essa passagem do ar pelo sistema respiratório. E aqui, em mais exposição, a gente tem os alvéolos pulmonares. O ar entra nos pulmões e sai deles por meio de contrações de um músculo, o diafragma, e de músculos intercostais entre as costelas. Então, gente, esse processo ele é chamado de ventilação pulmonar. Nessa imagem, a gente pode observar que temos a inspiração e a expiração. Então, gente, a inspiração é quando a gente puxa o ar para nosso corpo, e a expiração é quando a gente libera esse ar. Agora vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular. O coração, os vasos sanguíneos e o sangue formam o sistema cardiovascular ou circulatório. Então, gente, o coração é um órgão dividido em 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. E o tecido muscular do coração, ele se contrai e impulsiona o sangue para todo o corpo, por meio dos vasos sanguíneos, que são artérias, veias e capilares. Então, gente, nessa imagem a gente pode ver esses 2 átrios do coração, que tem o átrio direito e o átrio esquerdo, e esses 2 ventrículos, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E nessa outra imagem, a gente consegue ver como a descrição do trajeto do sangue no nosso corpo. Aqui nessa imagem está mostrando toda a descrição desse trajeto do sangue. E aqui em destaque nós temos a respiração sistêmica e a respiração pulmonar, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e os capilares. Pronto, gente, vamos falar. A circulação sistêmica, o sangue ele é ejetado do coração, segue pelas artérias para todo o corpo e volta ao coração pelas veias. Que elas vão levar o sangue rico em gás oxigênio às células e traz de volta para o coração sangue pobre em gás oxigênio. E do coração ao sangue pobre em gás oxigênio é levado por artérias pulmonares até os pulmões, onde se torna rico em gás oxigênio e retorna ao coração pelas veias pulmonares. Então, gente, na circulação sistêmica, o sangue ele vai para o corpo e retorna ao coração. E já na pulmonar,
o sangue ele vai em direção ao pulmão e retorna ao coração, como vocês podem estar observando nessa imagem. Através dos vasos microscópicos, chamados capilares, como eu já tinha mostrado para vocês na imagem passada, ocorre a passagem de nutrientes e gases, como o gás oxigênio, gás carbônico, e excretas entre as células e o sangue. Então, gente, o sangue. O sangue ele é responsável por transportar materiais de uma região do corpo para a outra. Então, ele trata-se de um tecido composto de uma parte líquida e de elementos com diferentes funções. A porção líquida, o plasma, é formado por água e diversas substâncias dissolvidas. No plasma, são transportados nutrientes e resíduos de uma parte do corpo para a outra. Então, gente, os elementos mais numerosos do nosso sangue são as hemácias, ou glóbulos vermelhos. Então, gente, essas hemácias, elas transportam o gás oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Já os glóbulos brancos, eles também chamados de leucócitos, encarregam-se da defesa do organismo. Então, eles destroem os micro-organismos que invadem o nosso corpo. E as plaquetas, eles são elementos que ajudam a interromper o sangramento quando um vaso é danificado em um processo chamado de coagulação sanguínea. Então, gente, nesse processo de coagulação sanguínea, forma-se uma massa, que ela é chamada de coágulo, que fecha o vaso corrompido e vai bloquear o extravasamento de sangue. Nessa imagem, nós podemos observar as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Esses vermelhos, a gente pode observar também os leucócitos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, gente, eu acho que vocês já devem ter percebido que quando nós bebemos muita água, nós produzimos mais urina. Isso acontece porque o excesso de água ele é eliminado pelo nosso sistema urinário. Muitas substâncias são produzidas em nosso corpo ou ingeridas na alimentação. Então, gente, e algumas dessas substâncias, elas, dependendo da concentração em que elas se encontram no nosso corpo, elas podem se tornar tóxicas ou podem estar em excesso. Essas substâncias podem ser eliminadas pela urina, isto é, excretadas. E esse trabalho ele é feito pelos rins. A excreção das substâncias tóxicas ou em excesso, as excretas, é fundamental para o bom funcionamento do corpo. Essa atividade ajuda a manter constante a composição química do organismo. Então, gente, o que é importante para manter as funções vitais. Nos rins, várias substâncias do sangue passam para o interior de milhões de tubos microscópicos. Então, gente, aquelas que não são tóxicas e nem estão em excesso, elas retornam ao sangue. O líquido resultante é a urina, formada em cada rim, que passa para os uréteres, fica armazenada na bexiga urinária e sai pela uretra. Então, gente, como a gente pode ver aqui nessa imagem, que tem a representação do sistema urinário feminino. E a gente nota que a principal diferença anatômica entre os sistemas é que no sistema urinário feminino, a uretra ela é mais curta do que no sistema urinário feminino. Aqui vocês podem estar observando alguns órgãos que fazem parte do sistema urinário nessa imagem. A bexiga é um saco muscular que armazena temporariamente a urina. À medida que ocorre o acúmulo de urina, a bexiga aumenta. Então, gente, ao atingir certo volume de urina, que geralmente varia entre 200 a 300 mililitros, surge a vontade de urinar. Nesse momento, os músculos em forma de anel, localizados em torno da uretra, eles relaxam e a urina ela é eliminada do corpo no ato de urinar. Algumas bebidas têm função diurética, isto é, aumenta o volume de água eliminado na urina. E a eliminação da urina é chamada de diurese. Então, gente, é o caso da cafeína, que se encontra no café, no chá e alguns refrigerantes. Os medicamentos que possuem efeitos diuréticos, eles são indicados também pelos médicos para pessoas que têm retenção de água causada por problemas cardiovasculares e renais. Mas vale ressaltar que esses medicamentos eles devem ser indicados apenas pela prescrição médica.
E para finalizar o nosso estudo dos sistemas de hoje, vamos falar sobre o sistema endócrino. Então, gente, embora todos esses sistemas eles sejam estudados separadamente e eles tenham funções próprias, todo o sistema do corpo humano eles são integrados, eles agem de formas integradas. O sistema endócrino é um dos responsáveis pela coordenação das funções do organismo, juntamente com o sistema nervoso. Ele é formado por um conjunto de glândulas que produzem e lançam hormônios no sangue. Então, gente, os hormônios eles são substâncias que influenciam na atividade de vários órgãos. Então, a gente pode observar aqui nessa imagem a localização das principais glândulas do corpo humano que produzem hormônios. Nós temos a hipófise, nós temos a tireoide e a paratireoide, temos a suprarrenal, o pâncreas, no masculino temos os testículos e no ser humano feminino os ovários. Hormônios e suas funções. O crescimento do corpo é influenciado pelo hormônio do crescimento, que é produzido pela glândula hipófise. Então, gente, quando a produção desse hormônio não ocorre ou ela é reduzida durante a infância, o crescimento ele é afetado e a pessoa ela fica com altura muito baixa, muito abaixo da média. Em casos como esse, a criança pode receber doses de hormônio por meio de injeções. A hipófise ela produz também um hormônio que estimulam o funcionamento de outras glândulas, além de regular a perda de água pela urina por meio do hormônio antidiurético. Então, gente, se bebemos muito líquido, passamos a urinar mais, e se bebemos pouco líquidos, vai ocorrer o contrário. Nessa imagem está mostrando a localização da hipófise. O funcionamento adequado do metabolismo também é controlado por outros hormônios. A tireoide produz os hormônios que intensificam a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos, ou seja, os batimentos do coração ficam mais rápidos ou mais fortes. E a frequência dos movimentos respiratórios, aumentando o fluxo de sangue para os tecidos. Durante o período de crescimento, gente, esses mesmos hormônios controlam a formação dos ossos. E nessa imagem aqui, nós podemos observar a localização da glândula da tireoide. O sistema endócrino também influencia o funcionamento dos músculos e dos nervos, controlando a quantidade de cálcio no sangue. As glândulas responsáveis por esse controle são as paratireoides. Então, gente, essas glândulas elas ficam localizadas na parte de trás da glândula da tireoide. Pessoal, eu creio que todos vocês já ouviram falar em adrenalina. Então, a adrenalina ela é um hormônio que prepara o corpo para enfrentar situações de perigo, em que a reação necessária pode ser de luta ou de fuga. Então, gente, pelo efeito da adrenalina produzido pelas glândulas suprarrenais que sentimos o coração acelerar em uma situação de risco. Então, essa adrenalina, como eu já falei, ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, que eu falei e mostrei ela para vocês, onde ela fica a localização dela no nosso corpo. Então, gente, o pâncreas também é responsável por liberar no sangue um hormônio chamado insulina. Bom, gente, como vocês sabem, o pâncreas ele é uma glândula mista. Nós vimos lá no sistema digestório que ele é um órgão anexo ao sistema digestório, que ele lança o suco pancreático no intestino delgado. Mas, além disso, ele também é responsável por liberar a insulina no sangue. A ação da insulina faz com que a glicose que está circulando no sangue entre nas células, onde será utilizada como fonte de energia. Quando comemos muito açúcar, o pâncreas libera mais insulina e o nível de glicose no sangue volta ao normal. Então, gente, a insulina ela também ajuda a transformar a glicose em glicogênio, que pode ser armazenado principalmente nas células do fígado e dos músculos, que consistem em uma reserva de energia. Então, o glicogênio ele é a reserva de energia de nós seres humanos. O pâncreas também produz o hormônio glucagon, que tem um efeito oposto ao da insulina. Quando cai a taxa de glicose no sangue, ele promove a transformação do glicogênio armazenado no fígado em glicose.
que é lançado no sangue, e com isso a concentração da glicose no sangue se normaliza. Então esses dois hormônios, eles têm funções muito importantes. Tanto o excesso quanto a falta de glicose no sangue prejudicam o funcionamento do organismo. Quando o pâncreas deixa de produzir insulina ou passa a produzi-la em quantidade insuficiente, a taxa de glicose no sangue aumenta, o que caracteriza a doença conhecida como diabetes mellitus. Bom, pessoal, eu acho que todos vocês conhecem essa doença, diabetes mellitus, e na diabetes, parte da glicose ela passa a ser eliminada pela urina, saindo junto com muita água. A perda de água ela vai provocar muita sede e fome, já que a glicose não está sendo absorvida pelas células. A diabetes não tratada ela pode provocar perda da visão, feridas na pele e problemas cardíacos e renais. Por isso é muito importante tratar essa doença. O tratamento da diabetes consiste em monitorar e controlar a taxa de glicose no sangue com injeções de insulina ou outro medicamento, ou às vezes apenas com uma dieta que evite alimentos ricos em açúcares. Bom, gente, exercícios físicos eles também são recomendados para poder ajudar nesse tratamento da diabetes. Então, gente, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre as funções dos sistemas respiratório, cardiovascular, urinário e endócrino. E tenham conseguido aprender também um pouco sobre os hormônios que nosso corpo produz. E na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema nervoso. Um abraço e até a próxima aula.